Cumprimento a amada igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Importa que ele cresça e que eu desapareça, que diminua eu, Senhor, para que tu cresças cada vez mais e mais. Se nós estamos aqui, meus irmãos, nessa noite, se você que está ouvindo esse canal nessa noite, por oportunidade do Espírito Santo te fazer ver, meus irmãos, é porque até esse momento o Senhor tem nos ajudado. Se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Olhe lá atrás, meus irmãos, e veja quantas tempestades, quantos vendavais, quantas turbulações você já não passou, meus irmãos. E quantas vezes você não pensou que não conseguiria passar por isso, e Deus veio e trouxe a provisão. Deus veio e te proviu. Jesus Cristo veio e trouxe o que você precisava. Quantas vezes você achou que não ia conseguir passar? E olhe, meu irmão, de tudo que você passou até lá, você pensou que não conseguiria, mas Jesus te ajudou, meus irmãos. Se nós temos essa oportunidade aqui hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, meus irmãos? Quem crê nessa palavra, dê um glória a Deus. Aleluia. E a palavra que eu trago hoje para o coração dos irmãos se encontra no Novo Testamento, no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Antes de mais nada, meus irmãos, aqui embaixo tem a descrição do vídeo. Tem um like, tem um joinha, dê um ok, meus irmãos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal oficial Ebenezer, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, comente. Todos os comentários é muito importante e todos são lidos. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 8, versículo 5, que tem como título A cura do criado de um centurião. E a palavra de Deus vem dizer assim no versículo 5: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, e ele vai, digo a este, e ele vem, digo ao outro, vai, e ele vai, e ao meu servo faz, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus irmãos? Naquela mesma hora o servo foi curado. Nós vemos aqui, meus irmãos, que existia um centurião, um chefe, um homem de autoridade, que tinha ao seu redor 100 homens, onde ele poderia ordenar e aqueles fazer. Meus irmãos, ele era um centurião, ele tinha autoridade, creio eu, que ele tinha autoridade sobre outras pessoas. Onde ele passasse, ele era reconhecido como autoridade, meus irmãos. Mas aquele chefe, aquele homem, aquele centurião romano, ele chega, meus irmãos, implorando para Jesus salvar o seu servo. Meus irmãos, aquele homem era autoridade, meus irmãos, mas ele chega ali implorando para Jesus. E qual é o segredo disso aqui, meus irmãos? Aonde está a nossa vitória? Quer saber o segredo, meus irmãos? A nossa vitória está em implorar aos pés de Jesus. A nossa vitória está em entregar aos pés da cruz
todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, meus irmãos, a nossa vitória está em derramar nossas lágrimas aos pés de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aquele centurião, meus irmãos, aquele romano, chegou ali implorando para Jesus. E Jesus faz o que, meus irmãos, vendo aquela situação? Jesus vai logo fazendo uma promessa: eu vou curá-lo. Meus irmãos, Jesus tem uma promessa na sua vida. Meus irmãos, Jesus tem uma cura na sua vida. Jesus tem uma vitória para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Quem crê nessa palavra de hoje? Nessa noite, Jesus tem a sua vitória, meus irmãos. E Jesus logo vai fazer uma promessa: eu vou curá-lo. Ou seja, meus irmãos, não importava se aquele homem, aquele chefe, aquele centurião era romano. Para Jesus isso não importava, meus irmãos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se era judeu, não importa se era romano. Jesus, meus irmãos, não se importava com a diferença entre Roma e o povo, porque quando Jesus faz uma promessa, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir. E Jesus tem muitas promessas na sua vida, meus irmãos, e Jesus vai cumprir todas. Amém, meus irmãos? Porque Ele é fiel para cumprir promessas na sua vida. E eu creio, meus irmãos, que Jesus nessa noite tem uma palavra para a sua vida, tem uma palavra para o seu coração, tem uma cura para a sua vida, meus irmãos, porque através desse canal, Jesus pode operar milagre, e Ele vai operar milagre na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Jesus vai logo fazendo uma promessa para aquele centurião: eu vou curá-lo, meus irmãos. E Jesus vai curar o seu problema, meus irmãos. Jesus vai trazer todas as bênçãos que você precisa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E meus irmãos, e a Bíblia nos vai dizer, aqui no versículo 7, que Jesus vai dizer assim: eu irei curá-lo. Mas o centurião logo replicou: mas Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus tem poder, meus irmãos. A palavra de Jesus é forte, meus irmãos. A palavra de Deus, quando vai, ela não retorna vazia. A palavra de Deus, ela tem poder, ela é poderosa para operar milagre em nossas vidas. Não importa a distância, não importa se é aqui, se é ali, se é acolá, não importa se é no seu trabalho, não importa se é na sua casa, não importa se é na faculdade, se é no seu emprego, meus irmãos. A palavra de Deus vai aonde Ele bem entender, aonde bem Ele quiser, meus irmãos, porque ela tem poder, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é forte. Mas nós podemos produzir alguma coisa com a palavra? Se eu disser alguma coisa, ela tem efeito? Tem sim, meus irmãos. Pela palavra, nós podemos produzir vida e nós podemos produzir morte. Por isso é muito preocupante, meus irmãos, a gente não dizer coisas sem sentido, porque a palavra, ela pode destruir um casamento, ela pode destruir um ministério, meus irmãos. A palavra, ela tem poder. Os irmãos lembram no início, onde Deus fez tudo através da palavra? Haja isso, e ouve isso, faça isso, e isso foi feito. Haja separação disso e disso, haja luz e haja separação de trevas, e tudo foi feito através da palavra, meus irmãos. No início era o verbo, meus irmãos, e o verbo se fez carne, e o verbo era a palavra, e a palavra esteve sobre nós, meus irmãos. Então a palavra tem poder, nós temos o poder da palavra. Através da palavra nós podemos, meus irmãos, produzir vida e produzir morte. Através das palavras, nós podemos decidir o nosso caminho, meus irmãos. Se nós seguimos o caminho estreito, ou se nós seguimos o caminho largo, meus irmãos. Mas a palavra de Deus é tão forte, a palavra de Deus é tão abençoada, meus irmãos, pois nós temos o poder de escolha. Mas a palavra de Deus, ela vai nos orientar. A palavra de Deus, ela vai nos sugerir, meus irmãos. Escolha
porém a vida, para que não pereça, meus irmãos, você e sua família. A palavra de Deus vai nos sugerir: escolha a vida, para que viva não somente tu, mas a tua família. Amém, meus irmãos? Vamos ser igual Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor, a minha esposa servirá ao Senhor, não só eu, mas toda a minha família servirá ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, ela tem poder. Então Jesus ali, meus irmãos, disse que ia curar. Não importava, meus irmãos, a distância onde ele estava, não importava. E aquele centurião reconheceu ali naquele momento, meus irmãos, que se Jesus dissesse somente uma palavra, não importava a distância, o local, ele reconheceu que se Jesus dissesse apenas uma palavra, o seu servo seria curado. E o centurião vem dizer, meus irmãos: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele vai dizer naquele momento, né? Aquele centurião, ele sabia que ele era autoridade ali naquele povo. Aquele centurião sabia que acima dele existia um governador que tinha mais autoridade. Aquele centurião sabia que acima daquele governador existia alguém com mais autoridade, o imperador de Roma. Mas naquele momento, aquele centurião que não servia a Jesus, que não seguia as suas leis, os seus mandamentos, mas que tinha visto os seus milagres, aquele centurião creu, meus irmãos, e reconheceu que a maior autoridade que existia ali naquele momento, meus irmãos, qual era a autoridade? Era Jesus Cristo. Ele vem dizer: Senhor, eu sou autoridade, se eu disser isso, aquele faz, aquele vem, o meu servo faz isso, ele faz. Eu sou autoridade, mas a maior autoridade aqui é o Senhor. E se o Senhor apenas autorizar que meu servo seja curado, ele será curado, meus irmãos. Então a maior autoridade ali naquele momento era Jesus Cristo. É Jesus Cristo e sempre será Jesus Cristo, meus irmãos. E eu faço uma pergunta para que você hoje: quem tem sido autoridade na sua vida? Meus irmãos, nós somos cidadãos dos céus e da terra. Nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e temos deveres a cumprir: ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus, fazer as obras, entre muitas outras coisas. Nós temos esse dever a fazer, meus irmãos. E você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido o chamado de Deus? Você tem ouvido o ide de Deus, meus irmãos? Quem você tem obedecido, meus irmãos? Você quer saber um segredo aqui? Para você fazer a vontade de Deus, você precisa primeiramente o quê? Obedecer a Deus. Os irmãos lembram, lá em Gênesis, no início, no princípio, onde Deus queria daquele casal o quê? Deus queria daquele casal ali no Éden somente uma coisa. Deus disse: podei-vos comer dessa, daquela outra, de todas aquelas, mas não comereis apenas dessa. Pode comer de todos, mas não come desta árvore. Não come o fruto dessa árvore. Então o que Deus queria ali naquele momento daquele casal, o primeiro casal que existiu? Deus queria obediência, meus irmãos. Então se você quer fazer a vontade de Deus, seja obediente. Quem você tem obedecido aqui, meus irmãos, nos dias de hoje? Quem você tem obedecido na sua vida, meus irmãos? E Deus queria apenas obediência. A palavra de Deus vai dizer assim: o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Mas por termos essa dupla cidadania, nós também somos cidadãos aqui da terra e temos deveres a cumprir. Quais são os deveres que você tem cumprido aqui na terra, meus irmãos? Pagado seus impostos? Pagado todas as suas contas? Não se endividar e pagar suas dívidas? É apenas isso que você tem feito aqui na terra, meus irmãos? Quem você tem obedecido aqui na terra? Somente as autoridades, os governantes? Somente as autoridades policiais? Quem você tem obedecido? Meus irmãos, obedeça a voz do representante de Deus aqui na terra, meus irmãos, que é o anjo da igreja. Você tem obedecido o anjo da igreja? Muitas das vezes, meus irmãos, nós só ouvimos o sim do anjo da igreja. Muitas das vezes nós só recebemos elogio
do anjo da igreja. E por alguma circunstância, pode acontecer alguma coisa, e quando às vezes nós não recebemos um elogio, quando às vezes nós recebemos uma crítica, ou quando às vezes nós conhecemos o não do anjo da igreja, a gente logo fica irritado, logo a gente perde a paciência, e logo a gente quer sair da igreja. Meus irmãos, cadê a maturidade? Quem você tem obedecido aqui na igreja, meus irmãos? Obedeça o anjo da igreja, obedeça o líder de departamento da sua igreja, meus irmãos. Ali foi levantado um líder, meus irmãos, e você tem que obedecer o seu líder. Mas missionário Oswaldo, de repente eu posso até ser melhor do que o meu líder. Eu acho que se eu fazer o papel que ele está fazendo, eu posso sair melhor para Jesus. Mas, meus irmãos, esperai no Senhor com paciência, meus irmãos, porque o seu chamado logo virá. Se você pode desempenhar um papel melhor, espera, meus irmãos. Ajude o seu líder, porque quando chegar a sua vez, você também vai ter ajuda dos seus liderados, meus irmãos. Não queira destruir um ministério, não queira destruir uma liderança, passando na frente deles, meus irmãos. Espere a sua vez. Ouça o seu líder, ouça o pastor da sua igreja, meus irmãos. Se você tem dificuldade, se você tem algum problema, meus irmãos, desabafe, fale com alguém, converse com alguém. No mundo aí fora existe um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, e sim vendia. Mas, meus irmãos, eu quero que você esqueça disso, porque muitas das vezes um bom conselho salva vidas. Um bom conselho, meus irmãos, salva um casamento. Um bom conselho ajuda o seu ministério a crescer. Um bom conselho, meus irmãos, pode mudar um futuro. Mas esse conselho, meus irmãos, preste atenção, não é de alguém qualquer, não é de alguém aí do mundo, é de alguém de Deus, um servo de Deus. Então, meus irmãos, quem você tem obedecido, obedeça o anjo da igreja, meus irmãos. Se você tem algum problema, confesse para o seu pastor. Converse com o seu pastor, mostre para ele todas as suas dificuldades, desabafe com o seu pastor, peça um conselho, peça orientação, que o Espírito Santo, através do seu pastor, vai poder te orientar, meus irmãos. E foi aqui o que aconteceu, meus irmãos. Aquele centurião percebeu que a maior autoridade naquele momento ali era Jesus Cristo. E ele cria, meus irmãos, que se Jesus apenas ordenasse ou falasse, o seu servo seria curado. Amém, meus irmãos? Então obedeça o anjo da igreja, obedeça o seu líder, não seja desobediente, meus irmãos, ouça a palavra de Deus. E aqui no versículo 10 vai dizer assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus. Meus irmãos, Jesus admirou pela atitude daquele centurião, meus irmãos. Ah, quem me dera eu, se Jesus olhasse lá de cima e ficasse admirado comigo. Não estou aqui para jogar ninguém, não estou aqui para especular nada, meus irmãos. Mas o que tu tem feito para Jesus se admirar de você? Meus irmãos, se você não tem feito algo que Jesus possa se admirar de você, faça pelo menos uma coisa para Jesus ficar grato a ti. Se você quer, já foi dito aqui atrás, fazer a vontade de Deus, obedeça a Ele. Mas se você quer agradar a Deus, se você quer agradar a Jesus, meus irmãos, tenha fé. Como eu gosto de dizer isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. É isso mesmo, meus irmãos. Deus tem recompensa para você. Deus tem recompensa para mim. Deus tem recompensa para a sua família, para o seu ministério. Deus, Ele vai te recompensar. Basta o quê, meus irmãos? Basta você se aproximar dEle e que Ele existe e que Ele é o único Salvador e Senhor da sua vida e que Ele pode recompensar a sua vida, meus irmãos. Amém? Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Jesus, meus irmãos, se maravilhou com a fé daquele homem. Ele vai dizer assim: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meus irmãos,
aquele que hoje em dia está removendo montanhas, começou removendo pequenos pedregulhos. Então, meus irmãos, não perca a fé em Jesus Cristo. Se você quer agradar a Deus, basta apenas você ter fé, meus irmãos. Fique sossegado, meus irmãos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A palavra de Deus vai dizer assim em Lucas 6: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Ou seja, meus irmãos, a nossa cruz é de cada dia. Aquele maná era para cada dia. O pão nosso é de cada dia. Então viva esse dia, meus irmãos. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, é a vida andando e sua mente muito mais à frente, meus irmãos. Então, por que andai-vos inquietos, meus irmãos? Lançai-vos sobre vós toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Jesus prometeu, meus irmãos, está conosco todos os dias. Tem dias bons e tem dias maus, mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, meus irmãos. Porque andai-vos triste, alegrai-vos, meus irmãos, porque até aqui o nosso Senhor tem nos ajudado, como já foi falado. Estamos encaminhando aí, meus irmãos, para o fim do ano. E você anda preocupado, não perca a fé, meus irmãos. Quantas vezes, já foi dito aqui no começo, você passou por coisas que jamais achou que teria condições de passar. E olha onde você está. Você conseguiu passar, meus irmãos, porque Jesus te ajudou. Tenha fé. Não perca a fé. O fim do ano está chegando, meus irmãos. E eu creio que muitas pessoas receberam um milagre em 2020. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui ouvindo, que está aqui ouvindo através desse canal, muitas pessoas foi tirado do laço da morte. Muitas pessoas receberam bênçãos. Muitas pessoas se contaminou e foi curada. Mas eu tenho uma palavra profética aqui para a sua vida, meus irmãos. Uma palavra profética para você que está ouvindo. O que Jesus tem preparado para você em 2021 é muito melhor do que 2020, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, meus irmãos, toma ela para si e guarde, meus irmãos. Tenha fé. A palavra de Deus vai dizer assim: olhe as aves, olhe os pardais. Eles não trabalham e nem ajuntam em celeiro. Olhe os lírios do campo, que nasce hoje e amanhã já morreu. Eles não fiam e nem teçam. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como ele. Então, por que andai-vos desse jeito, meus irmãos? Buscai-vos primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas se Jesus cuida dos pássaros, se Jesus cuida dos lírios do campo, meus irmãos, será que Ele não vai cuidar de você, que é obra-prima da sua criação? Será que Jesus não vai cuidar de você, que é obra-prima, que Deus te fez com toda a perfeição, meus irmãos? Se Deus se preocupa com os pássaros, se Deus se preocupa com as árvores, se Deus se preocupa, meus irmãos, com lírios, imagina você, que é obra da sua criação, meus irmãos. Então tenha fé, meus irmãos, tenha fé como aquele centurião teve. Ele creu que Jesus poderia curar, ele creu que Jesus era autoridade naquele momento. Então, meus irmãos, não perca a fé, creia que Ele é galardoador e que Ele tem recompensa para a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o que nós podemos aprender, para finalizar essa pregação aqui, o que nós podemos aprender com aquele centurião romano? Ele não pediu para si cura, ele não pediu para si recompensa. Meus irmãos, aquele centurião tinha amor pelo teu servo. E é assim que nós devemos ter, meus irmãos. Às vezes você é um empresário, é um patrão, você tem que ter amor pelos seus funcionários, pelos seus liderados. Esse centurião, ele era autoridade sobre 100 homens. E eu creio que ele amava ali cada um deles, meus irmãos. Principalmente esse servo. Então esse centurião, eu creio que ele caminhou bastante. Ele procurou bastante, porque Jesus andava caminhando. E ele conseguiu chegar até Jesus. E Jesus implorava, e o centurião implorava para Jesus salvar aquele servo. E o que nós podemos aprender aqui na igreja de hoje, meus irmãos, com aquele centurião,
É que é isso mesmo que a igreja tem que fazer: orar um pelos outros, orar pelos seus obreiros, orar pelos seus missionários, orar pelo corpo todo da igreja, olhar pelas famílias aí fora, meus irmãos, olhar pelos que estão perdidos aí fora. É isso que a igreja tem que fazer nos dias de hoje: orar, meus irmãos, por cada um que estão aí fora pedindo socorro, meus irmãos. E é isso que nós devemos ter: amor um pelo outro. Qual é a oração mais conhecida da terra? É o Pai Nosso. Quantas vezes nós não pedimos e quantas vezes nós não aceitamos o nosso Deus como Pai, mas quantas vezes nós excluímos o nosso irmão. O filho pródigo, quando aquele filho novo, mais novo, voltou, ele vai se irar e vai falar para o seu pai: esse teu filho aí, e o pai vai dizer para ele: esse teu irmão. Ou seja, aquele filho mais velho era ótimo em trabalho, era ótimo em fazer a obra, mas era péssimo em relacionamento. Ele não queria relacionamento com o irmão dele. Ele vai dizer: esse teu filho, mas o pai vai dizer: esse teu irmão. Então a pessoa que ora o Pai Nosso, que recebe Deus como Pai, também adota um monte de irmãos. Certa vez o Senhor Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento. E Jesus vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ame o teu próximo como aquele centurião amou o teu servo, meus irmãos. As 3 virtudes cristãs vai dizer: fé, esperança e amor. Que diria eu dar? Que diria eu fazer? Ou seja, em Coríntios vai dizer: mesmo que adiantasse eu queimar o meu corpo, mesmo que eu desse todos os meus bens, mesmo que eu fizesse grandes caridades e não tivesse amor, nada disso nos adiantaria. Então, meus irmãos, faça como aquele centurião: ame o teu servo, não busque para si somente bênçãos, não busque para ti somente a salvação, somente a cura. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus próximos. Jovem, você que por oportunidade do Espírito Santo está assistindo esse canal, você jovem, que tem feito coisas erradas, que não está seguindo o caminho do Senhor, você jovem que se desviou e está ouvindo essa palavra, por que Jesus ainda não deixou que o inimigo ceifasse a tua vida? Porque você hoje ainda não foi levado por inimigo? Porque você hoje, jovem, ainda não desceu à sepultura? Porque, meus irmãos, aqui nessa igreja existe um pai, existe uma mãe que anda de joelhos dobrados, orando pela sua vida. Por que você ainda não foi levado dessa para outra, meu jovem? Porque existe uma avó, existe um avô que toda noite levanta e vai no teu quarto, e quando não te vê lá, ele dobra o joelho, ela dobra o joelho e ora por você, meus irmãos. A oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Quando um justo ora, meus irmãos, quando o servo de Deus ora, muda nas regiões celestiais. Nós podemos ver isso na passagem de Daniel. Quando ele começou a orar, existia batalha lá em cima, meus irmãos, entre anjos, para que a sua oração chegasse a Deus. Então, jovem, que está ouvindo essa palavra hoje, se o inimigo ainda não ceifou a sua vida, é porque existe um tio, existe uma tia, existe um pai, existe uma mãe, existe um ente querido de joelhos dobrados todas as noites, todas as madrugadas, aqui dessa igreja, orando pela sua vida. Então, meu jovem, é tempo de voltar a Deus, é tempo de reconhecer que Ele é a única autoridade, meus irmãos. É tempo, jovem, de saber que o Senhor tem recompensa para a sua vida, tem recompensa para a minha vida. Amém, meus irmãos? Então, para encerrar aqui, no finalzinho, vai dizer: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus irmãos? Naquela mesma hora, assim que Jesus disse, aquele servo foi curado. E eu creio, meus irmãos, que se o senhor orar, se a senhora orar, se você, jovem, orar para Deus e não perder a fé e fazer todas as vontades de Deus, na mesma hora
Deus vai curar, porque Ele é fiel para trazer promessas e cumprir na sua vida. Amém, meus irmãos? E essa é a palavra que eu trago para os corações dos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.